A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo Jesus, Pastor Rimarchetti. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo me inspirou a estar fazendo esse vídeo para as pessoas que precisam escutar o que o Espírito Santo vai falar. Glória a Deus, aleluia. Eu me deparei presenciei uma situação que eu não vou entrar em detalhes por questões de ética, glória a Deus, aleluia. Mas o Espírito Santo, nesse dia chamado hoje, ele diz a você, meu irmão, minha irmã, a última palavra é dele. Você não escutou ainda, você não entendeu. Olha bem aqui. Não é o pastor Rimarchetti que está falando. Deus manda falar essa manhã. Neste dia chamado hoje, a última palavra é de Deus. A última palavra é dele. A última palavra é minha. Oh, glória a Deus, aleluia. Aqui em Daniel, meus irmãos, no capítulo 3, o rei Nabucodonosor, que era um rei poderoso, ele mandava e desmandava. Era um rei que, mesmo ele estando errado, certo, o povo tinha que obedecer. Era um rei sanguinário, perverso. Todos tinham medo até de olhar para ele. Glória a Deus, aleluia. Todos conhecem a história do rei Nabucodonosor. Se não conhece, você vai lá em Daniel, lá no capítulo 3, outros demais capítulos, tá bom? Mas eu quero fazer um resumo aqui, glória a Deus, aleluia. E dizendo novamente que a última palavra é de Deus. O rei Nabucodonosor foi criado uma estátua de ouro. Uma estátua de ouro. Ele era bem alto. Eu vou resumir aqui porque é muitas palavras aqui, ó. Tá? Ele levantou num campo lá na província da Babilônia, tá bom? O perverso, sanguinário, impiedoso rei Nabucodonosor, que ele mandava em tudo. Aí o rei Nabucodonosor, resumindo aqui, mandou ajuntar todos os influentes, todos os governadores das províncias, né? Prefeitos, sátrapas, presidentes, tesoureiros, músicos. Enfim, ele ajuntou todos os governadores das províncias numa congregação para a consagração da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado para ele, para a adoração dele, para a consagração da estátua, né? E ajuntou toda aquela congregação e ele falou aqui, ó, resumindo aqui, tá bom? Ele falou que quando o povo ouvisse a voz de todos aqueles instrumentos, inclusive uma harpa, era para todo mundo se prostrar e adorar a imagem de ouro, no qual o rei Nabucodonosor tinha levantado aquela imagem. E aquele que não se prostrasse seria lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E ali no meio tinha Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória a Deus. Ele deixou bem claro, aquele que se não prostrasse e não adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então, no momento que tocou aquela música, as músicas, todos se ajoelharam, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí todos os homens viram aquilo, os governadores, o rei Nabucodonosor, e ainda ele perguntou: quem são esses homens? Aí o povo falou lá, os influentes, são os homens judeus que tu mesmo constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, que é Sadraque, Mesaque, Abednego. Então
Resumindo aqui, o rei Nabucodonosor deu mais uma chance, e tocaram novamente aqueles sons, e eles mais uma vez eles não se prostraram e se negaram a prostrar. Aí o rei Nabucodonosor mandou acender aquela fornalha muito mais vezes, 7 mais vezes. E eles falaram que não ia obedecer ao rei e que, se Deus quisesse, livraria eles. Então eles não se ajoelharam. Aí os soldados pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, jogaram na fornalha. Ao mesmo tempo, aquele fogo acabou matando aqueles soldados. Jogaram eles lá, amarraram e jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí foram observar, falaram: rei, a gente não jogou 3 homens, tem mais um lá dentro, e eles estão passeando lá dentro. Aí o rei Nabucodonosor, resumindo aqui, o rei Nabucodonosor foi obrigado a engolir, mandou tirar aqueles homens. Ele falou: tem um homem aqui semelhante a um Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Abalalassili, canta lá, churi, canta valalás. Rei Nabucodonosor já começou a ficar com medo. Ele tirou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas nem o cheiro ficou na roupa, nem queimou um fio de cabelo. E ele foi obrigado a criar uma lei que aquele que não seguisse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria totalmente despedaçado, seria destruído as casas ali, as famílias. Então, querendo ou não, a última palavra, ela é de Deus. A última palavra é minha. É isso que o Espírito Santo manda falar a você. Então, se você recebeu uma palavra de quem quer que seja, ele te diz nesse dia chamado hoje, que a última palavra é dele. Glória a Deus, aleluia. Eu estava no mercado de manhã, numa manhã de domingo. Olha, coisa simples. E eu falando com o Espírito Santo a respeito disso aqui. Como eu falei para vocês, eu deparei a algo que eu presenciei que eu não achei muito legal. Aleluia. Porque é a obra de Deus. Eu fui procurar orégano, minha esposa falou, ela ia assar umas linguiças. Eu fui procurar orégano no supermercado. Eu cheguei naquela prateleira onde que vende os temperos e não achei orégano. Eu comecei a procurar. Aí eu fui falar com um funcionário: olha, não tem orégano. E o funcionário foi até comigo e falou: olha, eu trabalho aqui no mercado, realmente não tem orégano, acabou. Aí eu quase desistindo para ir embora, o Espírito Santo falou: volta lá. Não é voz humana. O Espírito Santo falou: volta lá. Eu vou te mostrar aonde que está escondido o seu orégano. Cheguei lá, falei: senhor, mas eu procurei, o funcionário falou que não está aqui. A última palavra é minha. O Espírito Santo falou para mim: enfia a mão lá embaixo. Eu enfiei a mão lá embaixo, puxei, o que saiu na minha mão? Orégano. O Espírito Santo falou: tá vendo? Eu mostrei para você onde é que estava escondido. Você olhou, não achou, o funcionário não viu, o funcionário falou que tinha acabado, mas a última palavra foi minha. Eu te mostrei onde é que estava escondido. Olha só. Aí lembrei que a minha esposa queria sal e Himalaia. Fui na prateleira de sal e o Espírito Santo falou novamente ao meu coração: da mesma forma que Gideão pediu 2 confirmações, eu vou te confirmar de novo. Fui lá procurar o sal e Himalaia, não tinha. Fui procurar um funcionário que cuida daquela parte e falou: olha, acabou aqui. O Espírito Santo falou: mais uma vez, eu vou mostrar para você onde é que está escondido. Enfia a mão lá embaixo novamente. Na hora que eu puxei, o que saiu na minha mão? O sal e Himalaia. E o Espírito Santo falou para mim, ele mostrou na simplicidade: por mais que falem, por mais que criem leis, por mais que usem disso ou daquilo, a última palavra é minha. Então, se você estava precisando escutar isso aqui, meus irmãos, o Espírito Santo está falando aqui nesse dia chamado hoje, que a última palavra é dele. E ele muda leis, ele muda ordens, ele até tira ali pessoas do seu caminho. Glória a Deus, aleluia. E fica aqui então a palavra.